Olá, pequenos pesquisadores, sejam bem-vindos a mais uma lição aqui no canal do Timotinho. A lição de hoje vai falar sobre, dessa semana, a poderosa ferramenta divina. Ainda estamos falando sobre o livro mais importante do mundo. E qual é esse livro? É a Palavra de Deus. E o verso para memorizar é um verso muito bonito, olha só. Em Hebreus capítulo 4, verso 12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Olha só o poder que tem a palavra de Deus, é isso mesmo. E o pare e pense. É domingo de manhã e você está se arrumando para sair com um amigo. Seu pai vem ao seu quarto e diz: filho, eu preciso que você corte a grama para mim imediatamente. Você obedeceria na mesma hora e faria o trabalho com rapidez e satisfação? Qual seria a sua resposta, hein, pequeno pesquisador ou pesquisadora? Então vamos começar aqui. Domingo, o segredo do poder. Quando nós queremos cortar uma madeira, o que nós precisamos? De um serrote, vocês vão preencher aí. Se você quer pregar duas tábuas, o que você usa? Um martelo e um prego. Se você quer furar um pedaço de madeira, você usa o quê? Uma furadeira. Para fazer esses serviços, você precisaria de 3 ferramentas diferentes: um serrote, um martelo e o prego e a furadeira. Que ferramenta você usaria se não sentisse vontade de limpar a garagem, se suas tarefas escolares fossem muito difíceis e chatas e seus sentimentos fossem magoados por um amigo ou se você tivesse o defeito de ser preguiçoso, impaciente e irritado? Quais as ferramentas que você utilizaria para terminar essas coisas que foram citadas aqui? Deus tem uma ferramenta poderosa para ajudá-lo. Aí você pode dizer assim: bom, se a pessoa é preguiçosa, se ela tiver dinheiro, ela contrata um empregado, uma empregada. Se a pessoa tem sentimentos magoados, ela vai fazer uma terapia. O que mais? Se a pessoa tem preguiça de limpar a garagem, não está com vontade, contrata alguém para limpar uma garagem. Mas não é bem assim que funciona, pesquisadores. É isso mesmo. A palavra de Deus, ela não quer transformar você em uma pessoa egoísta. Por quê? Se você tem sempre alguém que faz algo por você, o que vai acontecer com você? Você não vai se importar com as pessoas, você não vai entender qual é o objetivo das tarefas a serem feitas, ou seja, você não vai entender o porquê de tudo tem que ser feito, porque é tudo mais fácil, né? Você precisa de fazer algo e sempre tem alguém que faz por você. Como que vai ficar o seu caráter? Como que vai ficar a sua mente? Tanto para o lado espiritual, quanto para o lado material, hein, pequenos pesquisadores? Lembrando que o nosso Deus, ele é um Deus de equilíbrio. Então, quando você se sentir preguiçoso, o que você deve fazer? Você deve falar: Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. Me dá ferramentas para que eu consiga tirar essa preguiça de uma vez do meu coração. E qual é a primeira ferramenta? A primeira ferramenta é a oração. E qual é a segunda ferramenta? É a palavra de Deus. Na Bíblia fala que os preguiçosos, o Senhor faz o quê? Deixa de lado, porque essas pessoas, elas são tão preguiçosas que elas atrapalham a vida dos outros. Olha só que coisa mais interessante, é o que a palavra de Deus diz. Então olha assim, é a sua Bíblia, o versículo para memorizar dessa semana diz que a palavra de Deus é mais afiada. Então, por exemplo, se você é preguiçoso, quando você vai ler em Provérbios, o que a palavra de Deus vai falar para você? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai dizer isso mesmo para você. E aí, o que você faz? Você fala assim: como assim? Eu vou ter que aprender com a formiga. A formiga é um dos insetos que mais trabalham. É verdade, pequenos pesquisadores. E quando você vê assim, ó, ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma, o espírito, as juntas e as medulas e julga os seus pensamentos. Então, aquele seu pensamento, aquele seu pecado que ninguém vê, quando você lê a Bíblia, a palavra de Deus fala com você. Tá vendo qual é a diferença de você ter muito dinheiro para que tudo se resolva para você? A diferença de você ter bastante dinheiro e a diferença de você ter a palavra de Deus.
Qual dessas duas maneiras você vai conseguir ser uma criança, um jovem, um adulto mais eficiente? Com muito dinheiro ou lendo a palavra de Deus? A gente já sabe qual é a resposta, né? Lendo a palavra de Deus. O poder de Deus é encontrado na Bíblia e é real. Ela fornece energia para você vencer o pecado. Lembrando que, para você carregar um celular, você consegue simplesmente só colocar o carregador assim e o seu celular começa a carregar? Não, você precisa do quê? De uma fonte de energia. Você precisa de uma fonte de energia para que o seu celular comece a carregar. Exatamente. E assim é a palavra de Deus, para que você tenha bons frutos, para que você saiba como vencer todas as suas dificuldades. Você sabe que você precisa abrir a palavra de Deus, tá certo? Que tipo de poder é visto na palavra de Deus, do Gênesis até o Apocalipse? Quando você lê sobre a criação, a história dos profetas, quando você lê a história de Jesus, né, dos discípulos, enfim, todas aquelas histórias. Qual é a palavrinha-chave que se destaca do começo ao final da Bíblia? É o que está escrito em João capítulo 3,16. Só foi possível que você estivesse aqui porque Deus deu o seu único filho para morrer na cruz. E essa palavra chama-se amor. Então você vai escrever aqui, o amor. E o texto inspirado diz assim, não há nada tão grande e poderoso como o amor de Deus por seus filhos. Número 2, comparando com a força ou com a riqueza, como o poder do amor opera. Aqui diz assim, o amor é poder. O poder da riqueza pode corromper, destruir, e o poder da força é suficiente para causar o quê? Dano. Mas a excelência e valor do puro amor consiste em sua capacidade de fazer o quê? De fazer o bem e nada além do bem. Então aqui vocês já viram que eu comentei um pouquinho antes. Quando a pessoa tem dinheiro, ela acha que pode fazer todas as coisas, mas ela pode. Mas uma coisa que ela não pode fazer com o dinheiro, sabe qual é? Conseguir a sua salvação, conseguir ir para o céu ou estar próximo de Deus. Pequenos pesquisadores, então lembre-se disso. Se você quer ter sucesso na vida, se você quer ser uma pessoa muito feliz, esqueça o dinheiro e foque no quê? Na palavra de Deus. Número 3, como a palavra de Deus pode me transformar e me ajudar a ser um verdadeiro cristão? Como que ela pode fazer isso por você? Lá em 1 Pedro, capítulo 1, 23, diz o seguinte, que a palavra de Deus ela tem poder para te transformar numa boa semente. Olha só que legal isso. Sendo regenerados, nascer de novo e ser uma boa semente. Então, como a palavra de Deus pode me transformar e me ajudar a ser um verdadeiro cristão? Ela vai fazer você nascer de novo. Que sentido que é esse? Você vai nascer de novo? Vai se transformar igual um bebezinho? Não, você vai se transformar numa nova pessoa. Antes você mentia, antes você trapaceava, né? Você tentava enganar os seus pais, os professores, colava na prova, faltava às aulas. Você fazia tanta coisa errada. Depois que você começou a estudar a palavra de Deus, você parou de fazer tudo isso. Isso quer dizer que você nasceu de novo, tá bom? Então você vai escrever aqui, sendo regenerados, vírgula, nascer de novo, vírgula, ser boa semente, tá certo? O Caminho a Cristo, que é um texto inspirado muito bonito, diz assim, quando estudada no espírito de oração, a palavra de Deus convence do pecado, ela claramente revela o caminho da salvação. Ouça como se fosse a voz de Deus falando à sua alma. Então, quando você sentir assim, tá errado isso, eu não deveria fazer aquilo, é a palavra de Deus falando com você. Então, nós chegamos ao final da lição de domingo. Aquele abraço bem apertado para você. Fique com Deus e até amanhã, segunda-feira. Tchau, tchau.